Oi, pessoal. Boa noite, gente. Vamos entrando para nossa live. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como tá a sexta-feira? Olá! Compartilha aí essa live, envia para um amigo. Hoje nós vamos receber a doutora Vivian. Como vocês já sabem, o tema da nossa live... Exatamente. Oportunidade de emprego para enfermeiros nos Estados Unidos. Um tema muito esperado, que vocês pediam bastante. Quem tem vontade de iniciar essa carreira internacional? Diz aqui pra mim. E aí, pessoal, vamos entrando. Meu cachorrinho tá aqui querendo participar da live, mas não vai. Só nós. Vamos. Vocês me escutam bem? Coloquem aqui pra mim nos comentários. Oi, Érica. Um beijo, Érica. Goiás? A Vivian vai falar se tem oportunidade para técnico de enfermagem, se é só enfermeiro. Olha, bem aqui ao lado da caixinha de comentários tem um balãozinho para fazer perguntas, tá? Vocês podem colocar aqui no balãozinho, que aí quando ela terminar, nós vamos abrir um período, vocês vão poder interagir com ela e aí a gente discute as dúvidas de vocês. Tá bom? Aguardar chegar mais um pessoal aqui. Oi. Posso chamar minha convidada? Ai, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Tem. Ficar caladinho, ficar quietinho. E aí, gente? Posso chamar a Vivian? Vou convidá-la. Vamos lá. Guarda ela aceitar. Olha só, tá chegando. Oi, doutora Vivian, tudo bom? Doutora Letícia, boa noite. Você tá falando de onde? Qual estado? Atualmente eu tô morando em São Paulo. Ai, que bom. Eu tô aqui em São Luís. São Luís? Bem longe. São Luís do Maranhão. Estamos um pouquinho longe. Longe e mais perto. Para isso que existe a conexão da internet. Com certeza. A internet aproxima todos, né? Maravilha. Então, eu quero dizer a você muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Foi, assim, uma oportunidade que eles pediam muito. Acho que já teve um outro momento em que você veio expor seu trabalho, não é verdade? Muito obrigada por estar conosco e o momento agora vai ser de muito debate, de muito esclarecimento. Tá bom, Vivian? Tá legal. Vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, para iniciar a nossa conversa, fala um pouco para a gente da sua empresa. A Vivian, gente, ela é diretora de uma empresa que faz esse recrutamento, que presta essa assessoria e esse esclarecimento para enfermeiros que têm esse desejo de conseguir um emprego nos Estados Unidos. E ela conhece tudo isso, todo o processo, com segurança dentro da legalidade, não é mesmo, Vivian?
Com Então, certeza. agora ela vai falar para vocês, gente, prestem bem atenção. Ela vai começar a esclarecer sobre qual é a proposta da empresa dela e como que funciona. Bom, Fica... primeiramente, boa noite. Obrigada pela oportunidade, Letícia, por poder, né, divulgar para todos os enfermeiros do Brasil essas informações tão interessantes, né? Porque muitos enfermeiros não sabem, né, que é possível trabalhar de forma legal nos Estados Unidos e tendo um salário bom, uma carga horária de trabalho legal, e é o que eu vou explicar para vocês aqui essa noite, ok? Só uma perguntinha, você me escuta bem? Sim, eu te escuto bem. Estou te escutando. Também te escuto. Ótimo, pode responder, fica à vontade. Vamos lá. Meu nome é Vivian Barbosa, eu sou enfermeira, né? Assim como vocês aí, né? Estão na luta aí da enfermagem já há mais de 20 anos. Eu sou enfermeira esteta, desses enfermeiros que trabalham com estética. Eu fui uma das precursoras da enfermagem estética no Brasil, né? Uhum. Estive à frente de uma sociedade de enfermeiros estetas durante 4 anos, né? Aqui. Nós iniciamos esse movimento, né, no Brasil. Você está me escutando, Letícia? Perfeitamente, sem atraso. Beleza, que teu áudio às vezes está vindo com um pouquinho de atraso, mas está vindo. Isso que eu estava perguntando. Acho que se eu abrir aqui a minha porta, um minuto, deixa eu ver se melhora. Bora lá, pode continuar. Melhor o sinal, né? Quando abre. Conexão, né, amigo? Pois é, pois é. Bom, atualmente eu trabalho como empresa multinacional, tá? A sede da empresa fica na cidade de Chicago e nós abrimos um escritório recentemente na cidade de São Paulo. E nós trabalhamos com a preparação e recrutamento de enfermeiros interessados em trabalhar de forma legal nos Estados Unidos, né? Essa empresa se chama Tenet Brasil, né? Tenet Brasil. Na verdade, se chama Tenet Group, porque fica a sede em Chicago. Mas depois que abrimos a empresa no Brasil, colocamos o BR aí, né? De Brasil também. Então, iniciamos as atividades no Brasil em março de 2023, mas já existimos no mercado de trabalho nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Então, não somos amadores, nós estamos começando agora, né? Começamos recentemente no Brasil. Mas estamos presentes em diversos países fazendo esse tipo de trabalho. No caso do Brasil, é a primeira empresa, né, de assessoria que tem uma enfermeira à frente, né? Tem uma enfermeira para representar todos vocês. Então, aqui o papo, eu sempre brinco, né? O papo é de enfermeiro para enfermeiro, né? Sim. Muitos enfermeiros, Letícia, estão buscando essa oportunidade porque no Brasil, infelizmente, nós sabemos que a enfermagem não tem o valor que merece, né? Estamos aí há mais de 20 anos lutando por um piso salarial, de uma carga horária de trabalho digna, né? Colegas nossos aí, especialmente em Rio de Janeiro e São Paulo, desempregados, ou trabalhando em 3, 4 vínculos para conseguir fechar o mês e pagar as suas contas. Enfim, você é enfermeira como eu, então não é necessário ficar discursando sobre isso, né? Tá. E muitos enfermeiros estão buscando oportunidades fora do país por conta disso, tá? E nós, né, do Grupo Neste Brasil, estamos aí para isso, para ajudar esses enfermeiros a conquistarem o mercado de trabalho internacional, né? Num país que realmente valoriza a enfermagem sem necessidade de discurso da importância que temos. Eles sabem disso. E valorizam tanto em termos de trato com os profissionais da enfermagem e principalmente no bolso, né? Porque a gente precisa de um salário digno também, né? Enfermagem por amor não paga a nossa fatura de cartão de crédito, nem o colégio dos nossos filhos. Então, hein, quem está na graduação aí não cai nesse papinho de enfermagem por amor. Não rola. A gente é agraciado por estar trabalhando numa profissão que a gente ama, Tá. né? Mas a gente precisa do reconhecimento profissional e principalmente no bolso, né, minha amiga? Com certeza, ninguém paga boleto com amor. Não, com certeza. Eu não. A gente paga com raiva, mas... Vivian, agora eu te pergunto, como que é a oferta de emprego aí nos Estados Unidos? Então, Letícia, nos Estados Unidos, eles estão com uma urgência muito grande de profissionais de enfermagem, tá? A necessidade de enfermeiros lá é quase uma emergência sanitária. Eles já precisavam de enfermeiros antes da pandemia, e depois da pandemia ficou um pouco mais complicado, né? Não existe no momento nenhum outro profissional da área da saúde que seja tão desejado como os enfermeiros nos Estados Unidos. Quando eu falo em relação à enfermagem nos Estados Unidos, esqueçam da cultura brasileira de subvalorização e outras coisas mais, tá? Lá o enfermeiro é respeitado, sim, ok?
Não te escutei, chegou atrasado o teu áudio. Eu tenho conhecimento de que nos Estados Unidos, nós, enfermeiros, temos mais autonomia. Sim, temos bastante autonomia. Para você ter uma ideia, por exemplo, o enfermeiro lá pode ser anestesiologista. Olha só. Existe a enfermagem e é totalmente autônoma do médico, tá? O enfermeiro faz tudo de forma com total autonomia. É um curso que você faz depois da graduação que dura 4 anos, né? Tem aí um longo tempo de aprendizado. Meu... E atualmente, da área da saúde, é um dos profissionais que mais está sendo bem remunerado, tá? Conseguem alcançar aí um salário de mais de US$ 200.000 anuais como enfermeiro anestesiologista. E outras coisas mais, né? Esse é só um exemplozinho para vocês. Tá. Vivian, como que é o processo? É difícil? Então, na verdade, Letícia, eu dou mentorias 5 vezes por semana pela plataforma Zoom, explicando de forma detalhada o processo. É fundamental que o enfermeiro entenda o processo. E depois que ele entende o processo, fica mais fácil para ele até decidir se é realmente isso que ele quer, se é um momento ou não. Então, eu dou mentoria 5 vezes por semana. Segundas, quartas e sábados, 2 da tarde, terças e quintas às 9 horas da noite. E demora aí 1h15, 2 horas de mentoria, tá? De reunião informativa, explicando todo o processo. E o enfermeiro tem a chance de participar comigo online, tirando as suas principais dúvidas. Aqui no Instagram, a gente tem que reduzir um pouquinho para não ficar uma live muito longa, né? Então, vou tentar te explicar de forma resumida como é que funciona o processo, ok? Então, funciona assim. Primeira coisa, precisa ser bacharel em enfermagem. Não podemos recrutar técnicos em enfermagem no momento. Então, precisa ser bacharel em enfermagem, ter matrícula ativa. Como? Nem graduandos em período de estágio. Tem que ter o diploma. Tem que ter o diploma. Para participar do processo, não. Eu já vou te explicar. Para ser contratado, tem que ter. Tem que ser bacharel em enfermagem, ter pelo menos 1 ano de prática hospitalar voltada para a área assistencial, tá? Eles pedem pelo menos 1 ano de prática. Precisa ter passaporte e outros detalhes assim, tá? Quando a pessoa começa o processo, primeira coisa, gente, primeira barreira é o inglês. Primeira barreira é o idioma. Tem que falar inglês. Pelo menos o nível intermediário, ok? Porque a fluência você acaba vivendo no local, mas o nível intermediário você precisa. Um dos grandes diferenciais da nossa empresa para os demais do mesmo segmento é que nós temos o curso de inglês para oferecer. O curso de inglês faz parte dos serviços da assessoria, desde o inglês básico, hot dog, até o inglês intermediário B2. Levamos o enfermeiro até O lá. inglês tem um enfoque na área da saúde. Na verdade, você vai ter que fazer uma prova de inglês intermediário nível B2, tá? É uma prova de proficiência na língua. Tá. Essa prova de proficiência na língua, ela não vai avaliar o teu conhecimento de enfermagem. Ela vai avaliar o teu conhecimento na língua inglesa, entende? Então, uma das provas que o enfermeiro tem que fazer. Então, a prova de proficiência na língua inglesa que chegue até o nível B2. Nós não somente ensinamos o inglês, como preparamos para essa prova, ok? Então, a primeira barreira. Esse teste é oferecido aqui também no Brasil por algumas instituições e universidades, mas especificamente para essas vagas de emprego, é necessário que esse teste ocorra lá nos Estados Unidos? Como que funciona? Não, todo o processo é feito em território brasileiro. Todo o processo você faz no Brasil. Você, quando já é chamado para trabalhar para o hospital, você já vai com um contrato de trabalho. Entende? Você não vai dar um tiro no escuro e vai tentar uma vaga. Você já vai com uma vaga de trabalho e com um contrato de trabalho. Entende? Pode prosseguir. Então, vamos lá. Primeira barreira, inglês. Aprender o inglês. Depois que você faz o inglês, você pode fazer onde você quiser. Temos o curso, mas se quiser fazer por conta própria, não tem problema. E, inclusive, aceitamos enfermeiros que já sabem inglês, né? E, inclusive, o enfermeiro que já sabe inglês, o processo dele é um pouquinho mais acelerado, porque o cara já sabe inglês, então não vai ter que investir tempo para isso. Ok? Segunda coisa, validação do diploma. Né? Qualquer profissão como a nossa, que tem uma formação universitária, um conselho de classe, um registro, para trabalhar em outro país, tem que validar o seu diploma. Não tem jeito. Um estrangeiro que vem trabalhar... Como? Da mesma forma que ocorre aqui, quando vem de fora, precisa validar também. Isso que eu ia te comentar.
Qualquer estrangeiro que venha trabalhar no Brasil com uma formação universitária tem que legalizar o seu título também. Exatamente. Então, a segunda coisa é legalizar o seu diploma de enfermagem. Isso tudo a gente faz. Não se preocupa que isso tudo a gente faz. Depois disso, existe uma prova chamada NCLEX-RN. É uma prova de conhecimentos específicos em enfermagem que todos os enfermeiros têm que fazer, inclusive os enfermeiros americanos. E esse enfermeiro precisa da aprovação nesta prova para ter a licença para trabalhar de forma legal. Seria para ter o seu Corém americano, entende? Entendi. Essa prova é presencial, Letícia. Mas a gente pode fazer tanto nos Estados Unidos quanto aqui, na cidade de São Paulo. Entende? Entendi, perfeito. Pode continuar. Então, por isso que eu falo que todo o processo pode ser feito em território brasileiro. Porque a prova de proficiência você faz online. E o NCLEX-RN, que é a prova de enfermagem, você faz aqui na cidade de São Paulo. A validação e todos os trâmites burocráticos, a assessoria cuida para você. E quando você já está com tudo pronto, a gente entra em contato com os hospitais que são conveniados ao grupo. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 300 hospitais conveniados ao Grupo NEST. Então, vamos avaliar nos bancos de dados quais hospitais estão com vagas abertas e vamos oferecer a vaga para esse enfermeiro. Quando esse enfermeiro aceita essa vaga de trabalho, ele passa a ter um contrato de trabalho com o hospital. Ele passa a ter o que chamamos de sponsor. Né? Sponsor é quem contrata, nesse caso, um hospital. E daí para frente, o hospital paga tudo. O hospital paga processo imigratório, tanto a parte burocrática quanto os advogados. O hospital paga passagem aérea, tá? O hospital paga 30 dias de assimilação para o enfermeiro ficar nos Estados Unidos. Ele fica sem trabalhar, não recebe também, mas também não trabalha, mas tem alimentação e alojamento por 30 dias. E depois você começa o treinamento. E já no treinamento, você tem um enfermeiro com prática, um mentor à sua disposição durante 6 meses, até você pegar a prática e a autonomia para assumir o setor sozinho. E no treinamento, o enfermeiro já recebe, né, como qualquer enfermeiro americano, tá? E um outro plus interessante para o Grupo NEST é que nós somos o que chamam de Direct Hire. Nós contratamos de forma direta. Quando vocês são contratados, vocês não são contratados por nós, mas sim por um hospital. Então, vocês têm os mesmos salários, direitos, deveres e benefícios que qualquer enfermeiro americano. Você já entra ganhando como qualquer enfermeiro americano. E outra coisa, o hospital paga o Green Card, tá? Você entra com um visto de trabalho, chamado EB3, que te dá o direito ao Green Card. São muitos benefícios. Gente, tá vendo, gente? Aproveitem. Maravilha. Vivian, então, as dificuldades você já falou, os benefícios fechamos, e a pergunta que não quer falar, o dólar, remuneração. Como que é? Claro. Você quer perguntar quanto ganha um enfermeiro americano, né? Essa é a informação mais importante, né, gente? É tanta coisa, né? Passar em provas, aprender inglês. E que benefícios eu vou ter, né? Quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos? O enfermeiro nos Estados Unidos está ganhando atualmente cerca de 80 mil dólares por ano, podendo chegar a ter 120 mil dólares por ano, tá? As grandes capitais sempre pagam um pouco mais, porque o custo de vida é um pouco maior, né? E as cidades do interior, a periferia, pagam um pouco menos, mas sempre nessa faixa, de 80 até 120 mil dólares. E para você saber a quantia exata, é só pegar o valor, né, essa cifra, e dividir por 12 meses, que aí todo mundo vai saber mais ou menos quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos. A gente costuma fazer uma propaganda em cima de 8 mil dólares, tá? Lembrando que pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Mensal. Mas, exatamente, mensal. Mas 8 mil dólares equivalem a 30 mil reais, né? Então, o enfermeiro lá ganha aproximadamente 30 mil reais quando você faz a transferência aí do dólar para o real. Para trabalhar 3 plantões. São 3 plantões de 12 horas. 3 plantões seguidos. Seria um esquema de 3 por 4. Você trabalha 3 plantões e folga 4 plantões. E isso te dá aí um benefício de quase 10 mil dólares por mês, 8 mil dólares, dependendo do seu salário final aí por ano. Aí seria 3 plantões por semana. Isso? 3 plantões por semana, 3 por 4 seria o esquema. Maravilha, gente. Qualidade de vida, hein? Sim, e entre os outros benefícios que o hospital oferece, o hospital dá plano de saúde, assistência odontológica, o hospital dá férias remuneradas. E uma coisa bem legal, né, para gente que gosta de estudar,
os hospitais deixam à disposição do enfermeiro um valor de US$ 5.000 anuais somente para que o enfermeiro estude. Somente para isso, tá? Eles investem muito em tecnologia e eles gostam do enfermeiro que queira progredir na vida. Então, eles dão esse dinheiro lá para que você estude, tá? E não é descontado do seu salário, não, tá? Ele fica lá para você estudar. Pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, curso livre, o que você quiser. Tá. Vivian, fala mais agora do seu trabalho em específico, da sua mentoria. Aonde começa a tua participação e a da tua empresa e aonde especificamente termina o período em que vocês vão prestar essa assessoria? Por quanto tempo? Então, a gente tem aí um contrato de mais ou menos 2 anos, tá? Pode demorar um pouquinho mais que isso. Por quê? Tudo depende de quanto tempo o enfermeiro vai levar para concluir o processo. E Entende? normalmente tempo para esse processo. Então, a gente tem uma média dos enfermeiros que não sabem falar inglês, mas que se dedicam, né? Porque, gente, é dedicação, né? Quando você toma essa decisão é namorar, noivar e casar com inglês. Não tem jeito, né? A gente tem uma média aí de 18 meses, mais ou menos. Tem gente que consegue antes, tem gente que demora um pouco mais, né? Porque por mais que a gente dê ferramentas para o enfermeiro aprender, quem vai ter que sentar e virar noite estudando é esse enfermeiro, né? Então, quanto mais rápido a pessoa aprende inglês, mais rápido o processo. Eu entro especificamente no sentido de que, né, eu sou a diretora da empresa no Brasil, né? Então, claro que eu trabalho sob a orientação e em convênio com a matriz, lógico, né? Mas eu tô aqui para poder prestar essa assessoria para vocês, orientar. Por quê? Porque a sede fica em Chicago, tá? Eles têm escritório na Colômbia, no México, mas eles não falam português, né? Só espanhol e inglês. E um dos grandes vínculos que eu tenho com a empresa é esse, né? Como eu falo espanhol fluentemente, eu tenho vínculo diretamente com eles. E eles queriam muito entrar no Brasil, mas não dominavam o idioma, né? O português. O português é difícil até pra gente, né, gente? Vamos combinar, né? Então, uma das minhas grandes funções é essa, é fazer esse elo entre a empresa e o nosso assessorado. E nós, Letícia, estamos presentes antes, durante e depois do processo, tá? Estamos presentes com o enfermeiro todo o tempo. E por isso também abrimos aqui o escritório na cidade de São Paulo, para que eu possa acompanhar de perto também esse enfermeiro, né? Se for necessário. E estou à disposição de vocês para ir para isso, para o que vocês precisarem. Maravilha. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Coloque aqui para mim, por gentileza, nos comentários. Bora, podem perguntar o que vocês quiserem, podem aproveitar. Houve uma pergunta no início da live perguntando se técnicos de enfermagem poderiam ir. Você já respondeu, né? Não pode. Não pode, Letícia. Nós adoraríamos levar os técnicos, tá? Mas não podemos porque eles não têm a carga horária suficiente, né? Aí teriam que chegar lá, fazer uma complementação e etc. Já o bacharel em enfermagem, não. A gente já consegue entrar direto, só fazer a validação, as principais provas e entrar direto. Então, somente por isso, adoraríamos levar, mas infelizmente não podemos. Ótimo. A Lu está perguntando se as vagas, as oportunidades de emprego são muito concorridas. Como que funciona? Não é concorrida porque eles estão precisando, gente. Estão precisando desesperadamente. É quase uma emergência sanitária. Então, estão contratando direto, direto. O único, assim, as vagas estão lá. Os hospitais estão de portas abertas esperando os enfermeiros. E os Estados Unidos não têm uma formação de enfermeiros suficiente para poder cobrir essas vagas. E exatamente por isso que eles estão recrutando de outros países, né? O que demora é que a gente tem que se preparar, fazer as provas, aprender o inglês. Mas se vocês chegarem aqui hoje pra gente, com todo o processo pronto, a gente consegue uma vaga para vocês em máximo uma semana. Porque eles precisam bastante. Uhum. A Simone está perguntando se contratam recém-formados. Você falou que sem ter o diploma dá para começar o processo, não é isso? Sim. O que eu costumo orientar, Letícia? Se você está se formando, mas você ainda vai aprender o inglês, você ainda vai levar mais ou menos aí um ano, até depende do seu avanço aí na língua, né? Da sua capacidade de aprender mais rapidamente ou um pouquinho mais devagar. Então, o que eu oriento para esse enfermeiro que está se formando? Você pode iniciar o processo conosco, porque nós temos o curso de inglês para oferecer, tá? Ou podem fazer o curso de inglês por fora e depois vir para a gente e a gente segue com os trâmites burocráticos seus. Mas se você ainda vai aprender o inglês, você vai levar no mínimo um ano. E como a gente pede, aliás, a gente não, como os hospitais pedem pelo menos um ano de experiência, o enfermeiro precisa correr atrás dessa experiência nesse período. Então, ele pode já iniciar agora o curso de inglês, terminou a
faculdade já começa a correr atrás de pelo menos um ano de experiência, porque se não tiver experiência, a gente não pode levar, os hospitais não estão aceitando, tá? E não tem nenhum empecilho. O único problema é se você é acadêmico de primeiro período, né? Primeiro, segundo período, porque você vai levar no mínimo uns 4, 5 anos para se formar. Então, a gente não orienta que esse acadêmico já comece o processo conosco. Mas se for de último período e ainda vai aprender o inglês, dá tempo de tanto conseguir a experiência como tirar também, né, a licença, a nossa matrícula de enfermeiros aqui no Brasil. Entendeu? Vivian, uma pergunta minha agora. Necessariamente precisa ser o inglês? O espanhol não quebra o galho? Não. Não, porque você vai trabalhar num país onde a língua mãe é inglês. E como nossa ferramenta de trabalho são pessoas, os pacientes americanos não falam português. Entende? Bom, São americanos, gente. É como colocar um estrangeiro para trabalhar no Brasil, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta estrangeiro para trabalhar no Brasil e atender um paciente sem entender o português, né? O cara não vai conseguir fazer nada. Então é a mesma coisa. E o inglês é necessário principalmente para poder tirar o visto. Porque quando você vai trabalhar nos Estados Unidos, eles são extremamente restritos, né? Você não pode ir porque sim. Tem que ter um contrato de trabalho, uma coisa séria. Então, eles vão te pedir o inglês que justifique a sua oferta de trabalho. E ninguém vai te contratar se você não souber inglês. Entende? Vivian, outra pergunta minha. A questão da aprovação do visto, como que tem sido de acordo com a tua experiência? É mais fácil para ter um visto aprovado sendo enfermeiro? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o hospital facilita o máximo que ele pode para você. E eles precisam dos enfermeiros lá. Então, não tem nenhum problema nesse sentido. Pode demorar um pouquinho por conta da morosidade da migração, tá? Da burocracia da migração. Mas consegue sem nenhum problema. Beleza. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem gente perguntando o custo da tua assessoria, da mentoria. E aí eu vou salvar a live no final, vou compartilhar. E na descrição da live vou deixar todos os contatos da Vivian, da empresa dela. Tá bom, gente? Quem tem dupla cidadania, fica mais fácil? Fica mais fácil, entre aspas. Por quê? Você não vai ter que esperar a morosidade da migração para dar o teu visto. Você já tem a cidadania, é mais fácil. Mas em relação a aprender o inglês, em relação a alcançar o nível intermediário B2 e em relação à aprovação ao NCLEX-RN, não faz diferença você ter cidadania ou não. São processos que todos os enfermeiros têm que passar. Inclusive, Letícia, eu comentei, os enfermeiros americanos também têm que fazer o NCLEX. Não é porque somos estrangeiros, não, tá? Todos têm que fazer o NCLEX. Então, pode ser que seja um pouco mais rápida, mas tem que passar por todo o processo, não tem jeito. Seria uma espécie de prova da OAB daqui do Brasil? Sim, o NCLEX RN é o melhor exemplo que a gente tem para dar para o enfermeiro, né? Os advogados aqui têm que fazer a OAB, a prova da OAB para ter matrícula. E também no Brasil, né? Eu acho, sinceramente, eu acho. Beleza. Ninguém mais. A gente está com quase meia hora de live. Certo, pessoal? Beleza. Mais alguém? Mais uma pergunta? Eu estou satisfeita, satisfeitíssima. Tinha muitas dúvidas. Muita coisa foi esclarecida, viu, Vivian? Muito obrigada pela tua presença. Eu espero ter outras oportunidades e que... Isso. Podem chamá-la, tá? Eu vou deixar aqui o contato na descrição. Vocês vão entrar em contato com ela pessoalmente e ela vai fazer aí um atendimento personalizado para cada um de vocês. Vivian, obrigada mesmo pela tua participação, tá? Adorei a disponibilidade, a tua gentileza e eu imagino que todo mundo aqui também gostou, tá bom? Letícia, eu te agradeço aí pelo convite, tá? É um prazer estar falando com vocês. Ótimo. Poder divulgar essa informação tão legal, né, para os enfermeiros brasileiros, né? Enxergar que tem vida fora do Brasil também, fora das paredes hospitalares brasileiras, né? É bem legal isso. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite aí para todos. Obrigada pela atenção. E esperamos aí entrar em contato com vocês aí sempre que vocês necessitarem, ok? Beijo, Vivian. Abraços. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês, tá? Fiquem com a gente, observem bastante as nossas próximas publicações. Vamos trazer mais profissionais, não necessariamente ligados à enfermagem, mas assim, um grupo interdisciplinar. Vai ser um arcabouço de informações
que vai acrescentar muito na carreira de vocês, tá bom? Até a próxima, meus amores. Sextou, para quem vai sextar. Bom final de semana. Tchau, tchau. Beijo. Gente, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.